Vamos começar hoje essa aula sobre Ireneu de Leão e faremos em vários módulos que eu chamo de atos, como se fosse um drama, para que nós possamos entender um pouco do papel de Santo Ireneu de Leão na luta contra a gnose valentiniana. Então, nesse primeiro encontro, eu gostaria de abordar com vocês justamente as características do gnosticismo em geral, antes de entrarmos precisamente no tema da gnose valentiniana. Aqui coloco para vocês algumas características gerais de todos os sistemas gnósticos de ontem e de hoje, lembrando que o gnosticismo ele é uma grande tentação antiga, mas que persiste também nos nossos tempos. Então essas características a gente pode encontrá-las também em ambientes hoje, no nosso contexto do nosso mundo da tecnologia, do cinema, das artes, encontramos também elementos desse tipo de gnose. Então, uma primeira característica de todos os sistemas gnósticos, não só daquele valentiniano, mas de todos os sistemas gnósticos do passado e hoje do presente, uma primeira característica muito marcante é um forte dualismo ontológico e teológico, ou seja, um forte dualismo entre matéria e espírito. A matéria se opõe ao espírito e o espírito se opõe à matéria. E no gnosticismo a matéria é vista como algo mal, a causa do mal. O mal absoluto é a matéria. E aquilo que é bom é o espírito, o ser espiritual, portanto, ele é bom no sistema gnóstico. E notem, esse dualismo ontológico entre matéria e espírito, ele deriva nos sistemas gnósticos também de um dualismo teológico, ou seja, existe uma dualidade, mais do que uma dualidade, um forte dualismo propriamente dito, entre um Criador bom, chamado por muitos sistemas gnósticos de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Pai do Salvador, e um Criador mau, ou seja, uma espécie de demiurgo cruel e mau, que é o autor da matéria. Ok? Então, um forte dualismo ontológico e teológico. Nós vemos na nossa fé católica que Deus criou todas as coisas e todas elas eram muito boas, né? Não tem nenhuma criatura saída da mão de Deus que seja de por si má. Mas os gnósticos colocam um princípio mau, esse dualismo entre matéria e espírito, entre um criador bom e um criador mau. Outra característica também é um forte determinismo antropológico. Os seres humanos são divididos entre aqueles que nascem como carnais, chamados também pelos gnósticos de ílicos, porque hile no grego significa matéria, né, bosque, madeira, ou seja, uma referência a algo material. Então são os seres materiais que estão determinados a serem materiais, carnais, durante toda a sua existência. Não importa se eles fazem o bem, se eles praticam as virtudes, os ílicos estão fadados à destruição, à condenação. Tá? Então, são seres humanos nascidos carnais e não tem como você progredir. Os gnósticos, em geral, eles negam o livre-arbítrio. Tá? Os sistemas gnósticos vão negar o livre-arbítrio. Depois nós temos também os homens psíquicos. São aqueles que nos quais, predomina o elemento racional, a psique, né? A inteligência racional, são os psíquicos, que os gnósticos chamavam também que os católicos de psíquicos. Eles são psíquicos, não são ainda
espirituais, ou seja, os gnósticos em sentido puro da palavra, né? Então nós temos os ílicos, os psíquicos e depois os espirituais, chamados de pneumáticos ou gnósticos. Pneumáticos porque pneuma no grego significa espírito, né? São os pneumáticos, os espirituais. E os espirituais estão destinados sempre à salvação, porque eles têm esse conhecimento, eles têm essa gnose. E o que salva nos sistemas gnósticos é o conhecimento. Propriamente falando, é a gnose que salva. Só que essa salvação é uma autoiluminação. Não depende de fatores extrínsecos ao sujeito. Em outras palavras, não preciso de um salvador externo a mim mesmo, no sistema gnóstico, mas sou eu que me salvo através de um autoconhecimento, de uma autoiluminação. O gnóstico é aquele que conhece a própria origem divina, conhece a própria alma e, portanto, ele não precisa de um salvador. É ele mesmo que se salva através do conhecimento interno que ele tem. O que ele precisa simplesmente é rememorar, relembrar a sua origem divina, relembrar da sua dignidade, porque ele possui uma centelha divina na sua alma, né? Um princípio divino na sua alma, que é justamente esse conhecimento privilegiado que ele tem. E, portanto, para os gnósticos, a gnose é reservada a poucos e transmitida através de iniciações esotéricas. Então, é um conhecimento que poucos têm, não todos, né? Ireneu de Leão vai dizer que o conhecimento que leva à salvação, que nós encontramos na Igreja Católica, é um conhecimento destinado a todos, é público, é uma revelação pública. Por isso é católico. Católico significa isso, a totalidade, não é uma parte, mas o total. Os gnósticos não. Esse conhecimento não é católico, ou seja, não é total. Ele é reservado a poucos. Poucos só têm o privilégio deste conhecimento interno, íntimo, peculiar. Então, essa característica da gnose, como esse tipo de conhecimento, é muito marcante também nos sistemas gnósticos que vão florescer na Idade Média, por exemplo, os cátaros, os albingenses, alguns reformadores protestantes também estavam imbuídos desse pensamento filognóstico. Tá? E consequência disso tudo, do pensamento gnóstico, a quase ausência de ritos e liturgias. Porque todo rito, toda liturgia usa elementos materiais. O pão, o vinho, o óleo, a água do batismo, né? As unções, as vestes, as procissões. Vejam, toda liturgia usa elementos materiais, o incenso, né? Luzes, velas, etc. Usa elementos materiais para o culto. O gnóstico é aquele que dá um culto a Deus só em espírito e verdade. Eles gostavam muito de citar São João, né? Eles são os verdadeiros adoradores porque adoram em espírito e verdade, sem a necessidade da água do batismo, sem a necessidade do pão e do vinho da Eucaristia, sem a necessidade dos óleos das unções, e também sem necessidade nenhuma de outro tipo de liturgia externa, porque eles dão um culto a Deus no seu próprio espírito. Então, eles ficam com um culto meramente espiritual. Por isso, essas características aqui vão aparecer em todos os sistemas gnósticos, aquele valentiniano, aquele cainita, aquele também ofita, enfim.
tanto aqueles também sistemas da Idade Média, como hoje, né, no cinema, na televisão, em alguns grupos religiosos também, a gente encontra tendências gnósticas, né? Então, essas características que eu gostaria de abordar aqui nesse primeiro ato, antes de entrar precisamente naquele gnosticismo que foi o mais difundido na antiguidade patrística, o gnosticismo de Valentino. Então, agora na próxima aula, nós veremos precisamente este gnosticismo característico de Valentino.